A morte do um dos voluntários da vacina do Coronavac fez muitas pessoas questionarem sobre a eficácia dessa vacina e a segurança que ela tem. Eu fui muito criticado em falar sobre a questão do fato que a Anvisa interrompeu, mesmo que fosse por um período, os estudos para avaliar o que aconteceu com esse paciente. E além do fato que eu critiquei a questão do STF intervir contra a Anvisa sobre a decisão dela. Muitos têm falado para mim, Oswaldo, você não está aprofundando muito sobre os assuntos, você simplesmente pega algumas matérias e fala aquilo que vem na sua cabeça. Isso é parcialmente verdade. Mas o que eu falo na minha cabeça são de anos de estudos por conta própria. E eu continuo acreditando que a politização do coronavírus é o real motivo das mortes. Concordo que o presidente não foi dos melhores pessoas em questão de aumentar desproporcional a politização, concordo em parte. Mas eu não tiro a responsabilidade da nossa imprensa brasileira que fez lobby e, além do lobby, ela aumentou de uma maneira fora do comum a política do tratamento do coronavírus. Agora é a política da vacina. Mas antes que a gente continue com esse vídeo, quero aqui deixar um convite para vocês. Todo dia, às 8 horas da manhã, a gente tem lançado um vídeo novo. Muitas vezes os conteúdos que a gente traz são um pouco antigo ou mudou o assunto tão rapidamente que a gente não pôde acompanhar. O intuito desse canal não é de a gente ser um canal de militância, pois eu acho que isso é muito fácil de ser um canal de militância. Basta você falar mal de um lado e você ganha um montão de seguidores. Se falar mal do outro, você ganha outros milhões de seguidores. O intuito desse canal, desde o início, é de a gente trazer um diálogo e discussão. Se vocês não concordam com o que eu falei em nenhum dos meus vídeos, se você discorda de qualquer coisa, ainda assim deixa aberto para você se inscrever no canal. Pois eu sempre acredito que a discórdia, quando ela vem com respeito, ela traz crescimento no canal. E quando eu falo respeito, é quando a pessoa não xinga a minha pessoa ou tenta denigrir a minha integridade por achar algo que eu não falei, como já muitas vezes já aconteceu nos últimos 6, 7 meses, desde que eu comecei a gravar esse vídeo. Já me xingaram de tudo que até jeito você pode imaginar. Então, para vocês que estão assistindo pela primeira vez ou estão assistindo com uma frequência, se inscreva no canal, toca o sininho de notificação. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha. Se você não gostou, mostra sua insatisfação. E, se puder, ajude a compartilhar. Pois, infelizmente, eu fui bloqueado pelo Facebook de compartilhar nossos vídeos e eu peço a contribuição de vocês para continuar compartilhando nossos vídeos para a gente aumentar diariamente o nosso alcance. A primeira matéria que eu peguei aqui para vocês foi feita no dia 10/11. Sim, uma matéria um pouco antiga, que é feito de um site chamado estudosnacionais.com. Essa foi a primeira matéria que me chamou a atenção. Morto após tomar vacina pode ter sofrido alteração neurológica grave. Entenda. O laudo do ML sobre a morte do voluntário de 32 anos que participava dos testes da vacina chinesa apontou suicídio como causa da morte. A Anvisa ainda aguarda o laudo que descarta a relação da causalidade entre a morte e os testes com a vacina. Apesar disso, o governador de São Paulo quer continuar os testes, mesmo sem confirmação. Mas quais são as possibilidades da vacina chinesa estar ainda por trás deste acontecimento misterioso?
Diversos estudos já apontam associações entre a vacina da gripe e danos cerebrais. O próprio coronavírus, conforme noticiado amplamente, pode ultrapassar a barreira cefálica. Mas será que as vacinas podem causar alterações cerebrais, do ponto de provocar danos psíquicos graves e levarem a suicídio? Essa matéria aqui, pelo que dá para a gente compreender, é uma matéria muito voltada para a antivacina. Eu não sou contra a vacina. Não sou. Eu não sou dessas pessoas de teoria de conspiração. O que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem, eu estou pegando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 matérias. Cada uma delas fala de uma coisa diferente, de um ponto de vista diferente e um título diferente. O que eu quero que vocês questione as informações que estão sendo passadas para você pela imprensa. Inclusive, me questione. Porque sim, eu sei, eu não sou o dono da verdade. Eu posso falar uma coisa que pode estar totalmente errado, como já aconteceu e como eu já me desculpei algumas vezes no passado. Tá? De acordo com o artigo publicado no The Guardian, que foi demonstrado que as citocinas e a inflamação aumenta rapidamente durante os episódios depressivos e as pessoas com transtorno bipolar. Mas pessoas saudáveis também podem ficar temporariamente em estado de depressão e ansiedade quando recebem uma vacina que causa o aumento na inflamação. Estudos de imagens cerebrais de pessoas injetadas com a vacina contra a febre e tifoide descobriram que isso pode ser devido à mudança nas partes do cérebro que processa recompensas e punições. Na coletiva de imprensa, na terça-feira, dia 10, o coordenador executivo do Comitê de Contingenciamento do Coronavírus em São Paulo, João Gabardo, diz ser injusta a penalidade imposta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que decidiu, segunda-feira, dia 9, suspender os testes clínicos com a vacina do Coronavac, segundo o órgão regulatório, a mesma apresenta os efeitos adversos graves em voluntários. Esse aqui foi um ponto que muita gente me criticou, que eu falei isso no meu vídeo anterior. Vou falar de novo o que o protocolo da OMS fala em relação a lançar novas vacinas, remédios, enfim. Quando existe morte de testes e cobaias, primeira coisa que a agência regulatória do país tem que fazer é parar todos os estudos e verificar se esse paciente morreu devido à doença ou devido ao tratamento ou remédio que está sendo utilizado ou morreu por outra coisa. Isso é a OMS que estabelece essas normas. Não é eu, Oswaldo, que está aqui na tela de computador, celular, não sei onde é que vocês estão assistindo, que está falando isso, não. Isso é a OMS que fala isso. A OMS ela cria protocolos de segurança para lançamento de novos medicamentos. Vocês podem não concordar comigo, então eu peço para vocês pesquisarem isso no site da OMS, sobre o protocolo de lançamento de novos fármacos e vacinas. Se vocês discordar comigo, se você vai falar assim, ah não, Oswaldo, a OMS fala totalmente diferente, deixa aqui nos comentários. Mas o que eu te falo, o que a Anvisa fez, ela seguiu o protocolo corretamente. A Anvisa no Brasil, ela é que libera todos os remédios no Brasil, ela é que faz toda a questão da segurança sanitária no Brasil. É uma agência regulatória. Você pode ser contra a agência regulatória, concordo. Acho que o Brasil tem muita agência regulatória que não serve para porcaria nenhuma. Mas a Anvisa ela tem uma função de salvaguardar os pacientes que estão em fases de testes nessa vacina. E por isso que eles tomaram essa decisão. Lógico que agora revoltou os estudos. Voltou novamente. Mas vamos aqui para a próxima matéria aqui, só para a gente ver o que é a discussão que foi feita. O LabML aponta suicídio como causa da morte do voluntário.
Essa matéria foi lançada no dia 10/11, mesmo dia da anteriormente. Mas por que eu acho engraçado isso? Porque isso que foi lançado na imprensa toda. Ah, não, foi suicídio, foi suicídio, foi suicídio. Aí se eu falar que, entendeu, que eu tô desconfiado desses laudos, aí o povo vai falar assim, ah, isso é teoria de conspiração, Oswaldo. Sério? Sério que é teoria de conspiração? Porque, entendeu, até que ponto, gente, eu bato nessa tecla o tempo todo, até que ponto que, entendeu, a nossa imprensa brasileira, junto com o João Dória, tá tendo interesse de liberar essa vacina, custa que custar. Só porque o Bolsonaro é contra? E para você que falou que eu defendo o Bolsonaro, eu peguei existe um livro chamado Arte da Guerra. Leiam. E na Arte da Guerra fala uma coisa muito interessante. Que é preciso você perder uma batalha para vencer uma guerra. Isso que foi o que um jornalista, Alexandre Garcia, ao qual eu tenho muito respeito, comentou, falando que o Bolsonaro leu o livro Arte da Guerra, que é um dos livros que quem entrou na academia militar lê. Porque se você está querendo, você está sendo oficial das Forças Armadas, você tem que entender a estratégia de guerra. E no livro Arte da Guerra é um dos livros fundamentais para entender a estratégia de guerra. Então, às vezes o Bolsonaro pode, no meu ver, o Bolsonaro ele erra muito em falar coisas sem pensar. Mas às vezes ele está querendo criar essa polêmica para quê? Para depois ver se os estudos realmente foram comprovados de segurança e for aprovado pela Anvisa, para o quê? Para depois liberar o remédio. Aí vai dar vitória para o Dória? Não. Não. Porque no final das contas, quem que vai estipular a obrigatoriedade da vacina é o presidente da República. Na verdade, o Ministério da Saúde, junto com o presidente da República. Mas por que eu acho interessante esse título? Porque logo depois descartaram o suicídio no dia 12/11. Aí as matérias começaram a falar, voluntário de coronavírus morto por sedativos e álcool no sangue. Aí a Record fala, Coronavac, sangue de voluntário morto tinha sedativos e opioides. Globo, morte de combinação de medicamento que não tem nada a ver com a vacina. O homem encontrado morto em São Paulo teria participado dos testes. Yahoo News, voluntário morreu após intoxicação, após combinação de medicamentos, diz lá o DML. Aí eu pergunto, ele morreu por suicídio? Por álcool? Por mistura de opioide? Por combinação de medicamentos? Ou por intoxicação? Vocês, os doutores que gostam de me criticar. E aí? Porque assim, o que eu tenho falado aqui diariamente para vocês, e muitas vezes as pessoas acham que eu estou politizando ou estou querendo induzir vocês a concordar comigo, vocês podem não concordar à vontade, os comentários aqui é aberto para vocês. Vocês que não concordam comigo, que assistem meu vídeo e gostam de falar mal de mim pelas minhas costas, eu deixo aberto para vocês discordar aqui no canal. Deixa aberto. Porque assim, 5 matérias, 5 laudos diferentes. Será que é um laudo diferente para cada uma dessas matérias? Aqui, ó. Vamos ver o que o Yahoo fala. Laudo do ML e do Instituto Criminalística apontam que o voluntário de 32 anos que participava das pesquisas do Coronavac morreu consequência de uma intoxicação por agente químico. Foi verificada a presença de opioides, sedativos e álcool no sangue da vítima, segundo apurou a reportagem. Beleza. Só que é engraçado que no título ela não fala de opioide, ela fala só de sedativos e álcool no sangue. Aqui, Record, que muita gente me critica que eu leio a Record, mas a Record muitas vezes ela está sendo a matéria mais séria de todas o que foi lançado.
A morte voluntária do estudo clínico do Coronavac, da vacina, né, deu-se decorrer a intoxicação exogênica por agentes químicos. Que agentes químicos que ele usou? Quais são os remédios? Matéria do dia 12, recente. Para o povo falar que eu estou tirando matérias fora do contexto e tudo mais. Que matérias, que agente químico foi esse? Aí fala que os exames constatam a presença de opioide e sedativos e álcool. Será que tudo isso, junto com a vacina, não gerou uma reação química que levou ele à morte? Porque inicialmente a imprensa do Brasil todinha falava que ele tinha se matado. Ah, não, ele se matou, Oswaldo, ele se matou, não tem nada a ver com Coronavac. Será? Gente, isso não é teoria de conspiração, isso se chama questionar as informações que estamos sendo recebendo pela imprensa brasileira. Porque a gente sabe que a imprensa ela tem a sua narrativa, ela tem o interesse de manter essa narrativa. Desde o início dessa pandemia, a imprensa fez de tudo que toda vez que lançasse um tratamento novo para o coronavírus, falasse o quê? Não, não tem comprovação científica. Igual aconteceu quando o Trump foi tratado por coronavírus, a imprensa americana caiu em cima do Trump. Falando, ah não, o tratamento dele é um tratamento de louco. Não tem comprovação científica, não tem comprovação científica. Aí 3 dias depois, assim, nos primeiros dias a imprensa falou que ele ia morrer, que ele ia morrer, que ele ia morrer. Igual aqui no Brasil aconteceu. Aí depois, 3 dias depois, ele saiu vivo, andando bem da vida. Aí tentaram falar, não, que não teve coronavírus, ele não teve, tá? Mentira, mentira, mentira. Mesmo que, aí os médicos entraram na justiça contra essa imprensa que estava mentindo abertamente. Aí a imprensa tem que falar, não, realmente, ele teve coronavírus e fez um tratamento experimental que deu certo. Tá vendo como é que a gente tem que questionar as coisas? A gente tem que aprender a questionar. Vocês podem não concordar com o que eu estou falando. Eu estou lendo as matérias para vocês com o intuito de questionar. E esse questionamento tem que vir de vocês. Eu tenho meus pontos de vista. Eu tenho trazido para vocês diariamente. Os resultados foram encaminhados às autoridades da 93DP na zona oeste da capital. No dia seguinte, o diretor-presidente da agência, Antônio Barras Torres, afirmou que a interrupção se deu por uma decisão técnica. Para vocês que me xingaram, falaram que, não, que absurdo, decisão técnica. Diante de informações insuficientes sobre o caso, os testes foram retomados na quarta-feira, dia 11. Aí, ó, vamos ver o que a Globo fala. Que a Globo já deixa bem clara a matéria dela. Não teve nada a ver com o Coronavac. Gente, o que eu estou questionando é o seguinte. Você não acha... Vamos parar a militância para um lado. Vamos parar dessa cegueira militância para um lado. Vamos pensar o seguinte. Beleza, ele poderia ter se matado? Poderia. Poderia. Ele poderia ter tomado vários medicamentos fortes? Sim. É comum. Conheço gente que toma remédio controlado e continua tomando cerveja. Mesmo sabendo os riscos que pode levar ele ao óbito. Conheço pessoas que fazem isso. Talvez os médicos recomendaram para ele a não tomar bebida alcoólica com outros medicamentos? Sim. Ou talvez, como a primeira matéria fala, ele teve um surto psicose que acabou levando ele a querer se matar. Isso não é teoria de conspiração, por isso que eu peguei a primeira matéria e li para vocês. Vamos ver aqui o que a Globo fala. A causa da morte do voluntário que participava dos testes da vacina do Coronavac foi por uma combinação de medicamentos, como a gente já leu isso. O boletim de ocorrência. De acordo com o boletim de ocorrência, o registrado, registrado às 4 e 2 do dia 29 de outubro, em uma delegacia da Zona Oeste, policiais militares foram acionados pelo rádio para atender a ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegar ao apartamento, os policiais foram recebidos pelo zelador do prédio, que mostrou um homem de 32 anos no chão do banheiro. Perto do braço dele havia uma seringa e diversas ampolas de remédios. Na quarta, dia 11, a Agência Nacional de Vigilância anunciou que os testes do Coronavac, da vacina, desenvolvido pelo laboratório Sinovac,
foram retomadas após a suspensão os testes imunizantes, por causa da morte voluntária. No Brasil, a produção da vacina ficará no cargo do Instituto Butantan. Não, não é a produção, é a reprodução, porque quem vai produzir é a China. O Brasil vai comprar a vacina e vai reproduzir. É diferente. Mas isso continua com a narrativa. Pouco depois da divulgação da causa da morte voluntária, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barros, deu uma entrevista. Enfim. De acordo com o diretor do Butantan, Dimas Covas, a Anvisa foi notificada em 6 de novembro, quando o evento adverso envolvendo o voluntário, nos testes do Coronavac. Nós estamos tratando aqui de um evento adverso grave, que não tem relação com a vacina. Bom, deixa aí para vocês acreditarem. Mas o que eu acho engraçado é que a Globo, olha só os títulos da matéria que a gente pegou aqui. Laudo ML indica morte por combinação de medicamento que nada tem a ver com a vacina. Olha aqui a diferença. Sangue voluntário morto tinha sedativo e opioide. Olha outra aqui. Voluntário do Coronavac morto por sedativos e álcool de sangue. E no final fala sobre a questão do suicídio. O que eu quero questionar para vocês aqui não é se o Coronavac é bom ou não. Gente, eu sou a pessoa que acredita na ciência. Como você pode acreditar na ciência, Oswaldo, se você defende hidroxicloroquina? Gente, eu já cansei de ler matérias, artigos, falando sobre hidroxicloroquina. Inclusive, tem um seguidor nosso que compartilhou um artigo para a gente fazer um vídeo há muito tempo atrás. Eu fui ler o artigo que ele compartilhou. Pretendo depois voltar nesse artigo. E no artigo que ele usou como justificativa, falando que o hidroxicloroquina não funciona, falava o oposto. Então, o que eu acho que é o seguinte. Eu sou uma pessoa de ciência. Eu acredito na ciência. Na ciência real. Não na ciência que os progressistas acreditam por conveniência. Porque a gente sabe que os progressistas têm mania de acreditar, só acreditam na ciência quando tem por conveniência. Eu posso falar de várias coisas que eles acreditam que não tem nenhuma comprovação científica, mas isso aí é um vídeo para outro dia. Mas eu quero deixar aqui para vocês pensarem. Eu não estou aqui questionando se a Coronavac é bom ou não. O meu questionamento com Dória são 3. Por que tanto interesse somente com Coronavac? Qual é o interesse real? Político? Financeiro? Porque aqui no Brasil, gente, esquece um pouco militância e presta atenção que eu vou falar para vocês, que eu já estou terminando o vídeo. Aqui no Brasil tem muito interesse político. Quando tem muito interesse político em uma coisa só, é porque o político está ganhando bufunfa. Exemplo, ontem eu falei sobre a questão das privatizações. Uma das matérias que eu falei sobre as privatizações foi o fato que o Paulo Guedes estava criticando os políticos que não queriam privatizar. Por quê? Porque eles estavam ganhando dinheiro através de desvio, né, das estatais. Então, será que o João Dória não tem alguém molhando o bolso dele? Ou não diretamente? Porque você sabe que se for diretamente, a justiça pega ele no flagra imediatamente. Mas indiretamente, através de investimentos da empresa dele. É isso que eu quero questionar. Se o Coronavac é bom ou não, quem vai determinar isso é a Anvisa. Se o Coronavac vai ser utilizado no Brasil ou não, quem vai determinar isso é o Ministério da Saúde. Não é eu. Eu não estou aqui querendo criar mais um caso do Coronavac. Porque eu vi que falar sobre essa vacina da Segunda Guerra Mundial. Porque tem muita gente que vê essa história do Coronavac
Como tipo assim, vou tomar porque eu não gosto do presidente Bolsonaro. Beleza, quer tomar à vontade, toma à vontade. Se eu estivesse voltando pro navio cruzeiro e chegasse e a empresa falasse para mim, todo mundo que está aqui só vai continuar trabalhando se tomar a vacina do Coronavac, eu falo, beleza, vamos tomar a vacina do Coronavac. Ou, não, vai ter que tomar a vacina da Pfizer? Beleza, toma a da Pfizer. Não, tem que tomar a vacina de Oxford? Vamos tomar a vacina de Oxford. Não interessa de que buraco seja o mundo. Eu tomaria qualquer vacina, porque se a vacina for comprovada, eu tô lá para isso. Para tomar. Vacina de gripe já tem estudos comprovados, a gente toma vacina todo ano. Por mais que eu, particularmente, nunca, de ano em ano, de vez em quando eu não tomo, mas eu acredito no potencial da vacina. Da febre amarela, eu tomo a vacina. Então não tem esse problema para mim. O problema que eu vejo é a questão que os políticos que a gente tem têm se tomado muito interesse sobre essa vacina especificamente. Beleza, pode ser um golpe anti-Bolsonaro, tá bom. Eu posso concordar com vocês. Mas não deixa de mostrar uma coisa, achar estranho o fato que o interesse político do Dória com a China. Dória já teve vários vídeos dele falando que ele estava querendo vender propriedades, empresas estatais em São Paulo para empresas chinesas. Por que só chinesas? Por que não pode vender para uma empresa estatal americana? Por que não pode vender uma empresa estatal para sei lá, né? Algum país, para algum outro país? Por que tem que ser chinesa? Por exemplo, os portos de São Paulo, por que não vende para a MSC, que é a maior empresa de transporte de carga do mundo? Sim, de carga. A MSC também é cruzeiro, mas a MSC ela é muito mais forte na área de carga. Ou para uma empresa sul-coreana, que também tem as maiores empresas do mundo. Por que tem que ser a China? Quem é que está molhando a mão do Dória? E isso que é meu questionamento. Isso não é teoria de conspiração. Isso é questionar. Se vocês acham que eu estou falando besteira, bobagem, novamente eu falo, os comentários estão aqui para vocês discordar de mim. Mas, lembrando, tudo que eu estou lendo aqui é a minha opinião. E ela sempre é sujeita a mudança e discordância. Vocês não são obrigados a concordar comigo.